Aí ele fala, vamos pensar no nome. E quem estava dormindo do lado da cama do Chico era o irmão dele, o André Luiz. Aí ele Ah, fala, eu vou usar o nome do seu irmão. A infância do André Luiz, do Carlos Chagas, foi em Oliveira, Minas Gerais. Então, o que acontece? No começo do livro, ele está falando da infância dele, e o pai dele deu uma ótima educação para ele. Ele, na juventude, Carlos Chagas, ele está estudando no Rio de Janeiro, medicina, tudo certo. Só que o pai do André Luiz, ele tinha duas amantes. E a mãe do André Luiz sofria calada, ela não falava. Ela aguentou tudo que o pai dele a infligiu durante a vida para conseguir dar um ensinamento moral para o filho. E o que acontece? Quando ele vai para o nosso lar, ele encontra a mãe dele em colônias superiores do nosso lar. Para você ter ideia, no livro, quando o André Luiz ele começa a trabalhar na colônia, para conseguir visitar a mãe dele, que estava muito feliz, e ela não conseguiria vir para a colônia Nosso Lar na época, ele precisou deixar o perispírito dele na colônia Nosso Lar, e a energia cósmica do André Luiz se projetar para a colônia, porque era muito denso ainda o perispírito do André Luiz. Um dia a gente pode até falar sobre perispírito aqui, espírito, sim, explicar um por pouco favor. melhor, porque é complicado. Eu sei que é complicado. Mas a energia dele sai do espírito e vai para essa colônia, exemplificando de maneira grosseira aqui que eu tô falando. E aí a mãe dele fala: seu pai está no umbral, as duas amantes também estão. E o que eu vou fazer? Já planejei, vou reencarnar novamente com o seu pai, vou ser a esposa dele novamente. E quem serão minhas filhas? As duas amantes de seu pai. Então o que acontece? O pai, ele vai ter todo aquele carinho com as filhas, todo aquele amor com as filhas. Só que quando começar a se desenvolver as filhas, a gente fala dentro da doutrina, eu acredito que até na psicologia tem isso um pouco, a partir do 7º ano, vem as nossas más tendências. E aí vai começar a desenvolver essas más tendências das filhas dele no quesito do sexual, que foi a coisa que ele deixou para aquelas criaturas. Então, a partir de agora, olha como que é essa coisa, é educativo para ele se reformar. Nessa a vida anterior, ele se aproveitou daquelas criaturas, desposou delas como amantes e ensinou elas a se tornar dessa maneira, de pessoas que se colocam nessa posição de amante. Nessa encarnação, ele vai ter que dar condição para que aquelas criaturas se eduquem moralmente e se reformem intimamente. Tanto ele, que vai ser pai, vai passar pelas dificuldades de educar aquelas meninas, quanto a criatura de ter um pai rígido educando moralmente elas mesmas. Então, olha só É como que é a vida. imortalidade. É Perfeito. imortalidade. É perfeito. Quando você enxerga isso, é perfeito. Você fala, meu Deus, que perfeição, é educativo. A gente aprende com tudo isso? Que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que todos nós estamos mergulhados na matéria mental do Todo-Poderoso. Não tem fora do fluido cósmico. E uma coisa que você comentou, né? A partir do momento que a mãe do André Luiz estava em esferas superiores, né? Ela programa a encarnação dela para ela dar o alicerce para essas três almas, diríamos assim, para elas evoluírem.
Olha como é importante a gente se dar conta da imortalidade. Às vezes a gente está passando por um perrengue na nossa vida, que a gente não sabe por quê, que às vezes um pai é rígido, uma mãe narcisista, um irmão, sei lá, desviou do caminho, mexeu com coisas que não devem, um marido que às vezes abusa. Olha a importância de você ter consciência da imortalidade. Às vezes, quando a gente fala de vidas passadas, né, Rodrigo, o pessoal fala assim, não, mas na vida passada foi Cleópatra, todo mundo foi Cleópatra, né, todo mundo foi rei, todo mundo Dante foi... Alighieri. Exato, todo mundo foi, né, poderoso. Mas às vezes você foi um camponês, uma prostituta, você desviou alguém do caminho, você teve várias amantes. E aí, quando você se dá conta que você está passando hoje por um perrengue, que é algo que você precisa aprender, se desenvolver, se lapidar, o processo de autoconhecimento, de reforma íntima, o processo de você voltar para dentro de você, para dentro de quem você é muito mais fácil. Então, assim, as pessoas elas têm procurado questões de reencarnação como forma lúdica, né? Entretenimento. Ai, quem eu fui na vida passada. Não importa a pessoa que você foi, importa o ato que você fez. Se for um ato bom, um ato de frutos, meu amigo, você não estaria aqui agora, tá? Estaria lá quietinho. Ou você viesse numa missão, né, de amor super igual foi Jesus e outros espíritos que o Emmanuel cita também, né? Mas na maioria das vezes, 99,4% das pessoas que estão aqui é porque não foram bons na vida passada, estão colhendo. Então, assim, o olhar, ele abrange muito mais, Rodrigo. Ele abre demais. Totalmente. É o livro que está aí atrás de você aí, ó. Renúncia. Ah, é o meu livro. Gente, eu vou fazer meu merchan. Esse livro, gente, leiam. Esse livro aqui mudou completamente a minha vida. Se vocês não gostarem de ler, vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, tem a rádio novela, quem gosta de rádio novela, sabe? Aquelas antigas, tem a rádio novela do audiobook, tem a rádio novela narrada, é lindo. Gente, a história desse espírito, sim, mudou a minha vida completamente. É o meu livro, um dos meus livros de cabeceira. E conta a história de uma alma, de um espírito que ele vem à Terra ele vem à Terra para acompanhar o processo de evolução de um espírito afim, né, que foi um grande amor de uma vida passada. Então, assim, o que essa pessoa, né, que é a Alcione, passa nesse livro, o perrengue que essa mulher passa, para acompanhar a reencarnação não só desse espírito que foi um companheiro numa vida passada, mas da família dela que está encarnada, a gente consegue enxergar os nossos próprios perrengues. Então, assim, se o espírito superior passa por umas provas dessas, imagina a gente. Então, assim, leiam esse livro. Leiam todos eles, mas leiam esse. Não, e a gente percebe, Cris, quando a gente vê esses exemplos, muitas vezes a gente tem... O ser humano, ele tem essa coisa de adorar. A gente quer colocar ídolos o tempo todo. Por mais que é expresso pra gente não fazer isso, a gente faz. E a gente vê que, às vezes, a gente tem essa percepção. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, a pessoa descansou. Gente, não. No momento que você enxerga, na hora que você vê essas histórias, que nem a Lívia, do Emmanuel, há 2000 anos, que é outro livro que está ali atrás, ali, quando você vê o próprio Emmanuel, depois, nos outros livros dele, trabalhando pelas consequências da vida dele, você vê a Alcione, o exemplo de renúncia dela, de estar em esferas celestes, voltar para uma esfera inferior, que é o nosso planeta. O exemplo que eu acabei de dar, da mãe do André Luiz, de estar em esferas também superiores, e ter que voltar na Terra com uma missão de restaurar 3 espíritos para o caminho do bem novamente, você percebe que quanto mais nós evoluímos, mais nós trabalhamos. O próprio Cristo, Exato. o Emmanuel, ele dá exemplo que Cristo é governador de mais de 6 planetas nessa galáxia, gente. 6 planetas e estrelas que ainda estão sendo formadas. Não é só
Não, é Jesus, ele só comanda planeta superior. Não, Não, ele nem comanda, né? Ele morreu, ele tá lá, ele só ouve as nossas reclamações e atende os nossos pedidos, né? não, poxa, ele trabalha muito. Quanto mais nós evoluímos, mais trabalhamos, mais. E cara, isso aí é inerente. Vamos trabalhar mais. Esqueça essa coisa que a gente vai descansar. Não vai. Não E vai. aquela coisa, né, Rodrigo? Ah, morreu, descansou. Meu É. amigo, depende do lugar que você vai, você não vai ter descanso. Mesmo se você vai, né? Se você for para uma esfera superior e vai a trabalho, isso lhe dá amor, né? Isso lhe dá. Agora, se você morreu e você for uma má pessoa, me desculpa, mas você não vai descansar mesmo. Choros e ranger de dentes. Exato. E não vai ter um capiroto lá com fogo te espetando. Vai ser um pouco pior. Vai ser, sabe aquele seu vizinho, aquela pessoa que você roubou dinheiro, aquela moça que você enganou, aquele cara que você enganou, né? Sei lá, essas pessoas que vão estar atrás de você. Muito pior que o capiroto. Não, e não só, Cris, que o próprio André Luiz fala que o que mais condenava ele dentro dessas zonas umbralísticas não eram os espíritos que estavam na mesma faixa de vibração dele. Era a consciência que cobrava ele o tempo todo. Então nós que nos cobramos. O diabo somos nós mesmos. A gente vai estar se infligindo. Nossa, como sou horroroso. Oh, meu Deus, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Nós estamos aplicando castigos a nós mesmos. Eu não sei, agora eu não me recordo se é que a gente tem evangelhos apócrifos, né? Você vai poder me dizer melhor, que são aqueles que a Igreja Católica não reconhece como verdadeiros, enfim. No Evangelho de Maria Madalena, se eu não me engano, tá? Tem até no documentários do History, enfim. Lá diz que Jesus falou a Maria Madalena que o inferno ele está dentro da nossa consciência. Agora, eu não sei se é no de Maria Madalena ou é no apócrifo de Tomé, né? No Evangelho de Tomé. Mas um desses dois diz que o inferno é a nossa consciência. Então, depressão, pânico, tudo isso é nós que formamos. Então, é uma coisa legal que diz nesse apócrifo, ou de Maria Madalena, ou de Tomé, mas que infelizmente não foi reconhecido. É o de Tomé. É o de Tomé? Então é isso. O Emmanuel, gente, ele chama a atenção que Deus está em você o tempo todo. Os elementos naturais que você possui é divino. Vou explicar melhor. O ato de você falar é um elemento divino. Pois vou me utilizar das palavras dos nossos irmãos evangélicos. A palavra tem poder. Exato. Sua capacidade de amar, sua capacidade de cuidar, sua capacidade de prover, da onde você acha que vem? Essa vontade de ser amado, de onde você acha que vem? Essa vontade de ser olhado, notado, percebido, valorizado, da onde vem isso? Sua capacidade de criar, nem que seja um brigadeiro com um morango dentro do brigadeiro, todo diferente, incrementado. Da onde que vem essa habilidade de criar coisas novas? Sua capacidade de cicatrização. Vou falar mais profundo. Não só física, mas psíquica. Você ama, você confia, a pessoa pisa em você, te machuca, te trai, mas o que acontece depois? Você cicatriza e volta a amar de novo. Exato. Mesmo achando que não vai conseguir, que não é capaz de fazer isso novamente. Você faz. É disso que eu estou falando. O contexto que eu estou falando da doutrina espírita é quando se utiliza a palavra reforma íntima. Um grande pensador chamado Aristóteles utilizava uma palavra que era inteléria, que significa, uma tradução vulgar, finalidade. Que uma semente de laranja vai virar seu plantar? Um pé de manga? Não. Um pé de maçã? Não. Um pé de laranja. O que o princípio inteligente vai se tornar? Vai virar espírito. E o que o espírito vai se tornar? Vai se tornar espírito puro.
é uma finalidade. É a finalidade da nossa existência, do nosso espírito, da nossa encarnação. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: eu não pedi isso para Deus. Eu não quero viver para me tornar um espírito puro. Aí eu falei, dei risada na hora, eu falei, infelizmente, eu vou ter que responder para você que sinto muito. Deus te deu livre-arbítrio, mas não arbítrio absoluto. Você tem faculdade de fazer escolhas, mas não todas. Por exemplo, não quero que o planeta gire em torno do Sol. Então você tem a escolha do que rege a sua vida. Mas no que condiz o universo, o livre-arbítrio é de Deus. E a vida do outro também, né, Rodrigo? Exato, exato. Existe um processo, um percurso, Cris. Por isso Emmanuel fala em fonte, em semente nessa mensagem. Ele está destacando um processo. Exemplo de uma pessoa que utiliza droga. Vamos falar uma pessoa que utiliza crack. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa utiliza 30 anos crack. Nessa encarnação, ok, não tem mais jeito. Danificou o aparelho cerebral. Tudo bem, moldou errado, vai moldar de novo. Mas quanto tempo isso vai durar, Rodrigo? 4 encarnações? Tá bom para você 4 vidas? Uma com o cérebro com uma deficiência, alguma coisa, nasce sem cérebro, com essas coisas. A segunda nasce com algum problema na mente. A terceira, você não consegue adquirir muita inteligência, mas consegue já colocar alguma coisa na sua mente. E a quarta, se você tiver ser muito hábil, você conseguir ali se colocar novamente de prontidão para seguir a seta da evolução. Agora eu vou falar para vocês. Durante uma encarnação eu moldei errado a minha existência. Vamos moldar de novo. Vai vir a reencarnação? Bom, 3 encarnações tá bom para você. Se você for hábil, bastante hábil e esforçado, 1,5 você consegue. Então, assim, eu falo isso em estranheza. Eu falo encarnação, você está falando de vida, de 70, 80, 90, 100 anos, 300, 400 anos. Mas o que são 400 anos perante a eternidade? Por que a gente tem tanta pressa? Se a gente não aproveita, a gente está ansioso para o amanhã. O que vai acontecer o amanhã, esquecer de aproveitar as oportunidades que a vida nos traz no hoje. O que a gente está pronto para o hoje? Um amigo espiritual muito querido falava para mim: você chega e pede para Deus um elefante. Você tem um zoológico para colocar um elefante? Um lugar para cuidar desse elefante? Ou você quer um elefante para colocar dentro da sua casa onde você não vai ter espaço, não vai ter lugar? Exatamente isso. Como que você vai pedir alguma coisa para Deus se você ainda não está pronto para isso? Como você vai falar? Alinhado. Exato. Eu vejo muita gente, eu quero parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Gente, eu tenho até cuidado. Você vai fazer essa oração? Tá bom. Vai aparecer traição na sua vida. Vai aparecer gente aí te ofendendo, batendo em você, não só fisicamente, não, moralmente querendo te ofender. Você tá pronto? Você quer ser igual a Cristo? Você quer ser igual a Jesus? Mas você sabe amar o seu próximo? Pergunta, né? Você sabe amar o seu próximo? Então, meu amigo, desculpa. Começa a querer ser Jesus do começo. Ama a si mesmo. Amou o próximo? Show. Energia crística, Cristo Jesus, você seguiu a senda dele. Caso contrário, não. Continuando a mensagem. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. O que ele está querendo falar? É porque o Emmanuel ele fala de maneira garbosa, elegante. Ele é lírico, né? Não, ele é um poeta. Eu falo, meu Deus do céu, o homem é um poeta.
Quero conhecer ele. Tá lá em Santos. Logo, logo a gente vai conhecer. Há uma luz divina em você. É isso que ele está falando. Mas essa luz divina, ela está envolvida em trevas humanas. O que significa isso? Tem três peculiaridades dentro dessas trevas: o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Essas são as trevas do ser humano. Porque tudo que acontece de ruim que a gente vê por aí, está vendo guerras, estamos vendo aí debates políticos e ideológicos ferrenhos entre seres humanos, é decorrente dessas três trevas que o Emmanuel colocou. Eu quero raciocinar com você, com a Cris aqui também, sobre o egoísmo. Porque o que a gente imagina com o egoísmo, Cris? A gente costuma imaginar. Imagina de uma seguinte maneira. Eu gosto de usar o exemplo do bolo. Eu gosto de bolo, eu sou descendente mineiro, então eu tenho que falar de bolo. Vamos falar de bolo. A gente está numa mesa, tem um bolo gostoso na mesa, que a sua avó, que a sua tia acabou de fazer. Chega na casa da sua avó, da sua tia, 12 pessoas. E você fala, caramba, esse bolo aí na mesa, caramba, não vai dar para essas 12 pessoas não. Eu vou correr e pegar o meu e os outros que se virem se acabar. Mas isso é uma faceta mais simplória do egoísmo. Mais inocente. Vou falar de conceitos mais complexos do egoísmo. Vou exemplificar. Eu tenho o direito de ter uma religião. Ninguém tem direito de ter outro senão a minha. Eu quero ser espírita, mas o outro não pode ter direito de ser evangélico, budista, católico, bandista, candomblé, sei lá. Outro exemplo. Vou com a família para a praia. Estou lá na família na praia. Lá. Levo 10 quilos de lanche, muito de isopor, lata de refrigerante, de água com gás que eu adoro. Quando eu termino, eu jogo tudo na praia. Faço um lixo maior que o Morro do Careca. Vou embora. Porque eu acho que o mundo foi feito só para mim. Só para eu usufruir o mundo. É o mundo que cabe só no meu pensamento, no meu jeito de ser, na minha orientação sexual, na minha política, na minha religião. Essas são as facetas mais tenebrosas do egoísmo. Pois foram nessas facetas tenebrosas que geraram o Holocausto, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, Massacre do Camboja, Massacre de Ruanda, e outros massacres históricos que a gente tem aí até os dias de hoje, até aqui no Brasil que a gente vive hoje. Vou dar mais um exemplo do cotidiano, o trânsito. Eu falo uma coisa que é verdade. O veículo automotor é uma máquina do tempo. O homem ele é garboso, educado, passa uma mulher, ele fala, não, primeiras damas. Ele entra no carro, ele vai para décadas do homem neandertal, homens primatas. Quando a pessoa ela entra no carro, ela regride as suas origens primitivas. Uma vez eu estava pegando o Uber e o cara falou assim para mim, vou praticar um homicídio agora. Vou pegar essa faixa de moto e passar por cima de todos os motoboys que tá aqui. Eu falei, ai meu Deus, olha só, chorar aqui que eu vou estar presente a um massacre. Então, é dentro disso que a gente está falando, que é o egoísmo. A gente não dá espaço para o outro, porque a gente acha que a vida foi feita para a gente conviver e os outros têm que se adaptar ao nosso modo de viver. E não a gente também se adaptar e aprender com o outro. Quer complementar, Cris? Não, pode continuar. Tá bom. E aí tem o outro. A outras trevas que o Emmanuel fala é o mais sofisticado. É o orgulho. O orgulho ele é uma trevas que ele usa terno. No caso das mulheres, usa um vestido
maravilhoso. Porque ele é sutil. As pessoas não percebem. Mas ele fala assim: tem lugar para todos aqui. E todo mundo pode comer esse bolo. Mas o meu bolo é o melhor. Todos são talentosos. Mas o meu talento é muito maior do que o dessas pessoas. Aí reside o narcisismo, né? Que a gente ouve falar tanto nos dias de hoje. Eu vou entrar nisso. Eu reconheço o outro, mas o outro é inferior a mim. Então o talento dele não tem valor, os potenciais dele não têm valor. E o problema do orgulho é quando aquela pessoa ela se vê como um galho de uma árvore. O outro para ela sempre é uma semente. Não, Cris, pelo amor de Deus, você tá falando isso comigo? Você tem que viver 2.000 anos para você conversar na no mesmo nível que eu tô falando aqui com você. O outro sempre tá no começo e você sempre tá lá na frente. E tem aquele orgulho velado, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem o orgulho, né? Elas acham que, nossa, eu tô orgulhosa de mim porque eu consegui tal coisa. Não é esse tipo de orgulho, gente. É esse orgulho mais nefasto que o Rodrigo falou. Então, assim, tem pessoas que têm um orgulho um pouco mais velado, que usam da manipulação, igual o Rodrigo comentou. O meu bolo é o melhor. Então, nossa, o seu bolo é lindo. Seu bolo é maravilhoso, mas viu, você tem que fazer assim, assim, assado, porque assim vai ficar melhor igual o meu. Quantas vezes na vida da gente a gente não se depara com pessoas assim? Ou a gente age dessa forma com os outros? Com esse orgulho velado. Porque todos nós temos isso, né, Rodrigo? Todos nós temos egoísmo, todos nós temos orgulho. Mas o caminho da reforma íntima, do se moldar, é justamente você estar no seu cotidiano, você solta um comentário, você, ops, cara, agi com orgulho, peraí. Você anotar isso no seu caderno mental para não repetir isso de novo. Você falou isso, Cris, eu me lembrei o exemplo do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia a seguinte coisa: ele acabava o dia dele e anotava tudo que ele fez errado. Ele colocava frente aonde ele dormia. Ele lia aquilo. Chegava no outro dia, ele ia lá e acrescentava alguma coisa que ele tinha errado. E o que ele tinha acertado? Ele fala: olha, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo. Isso é um espelho que ele estava colocando para ele. Para ele lembrar que ele não era bonzinho. Ele não era o santo que hoje a gente pinta ele. Porque o que acontece? A gente está tão acostumado de ver os outros não fazerem a sua parte, que quando a gente vê as pessoas fazendo a sua parte, a gente quer santificar. Exato. Francisco de Assis não era santo, não era perfeito, um ser intocável. Tanto que ele vai para a guerra, ele era uma pessoa baladeira, gostava de ir para as festas, gostava de usufruir dos bens materiais dele, mas ele chega e fala: caramba, isso não é a vida. A vida real é essa. Então, são pessoas que elas colocam na cabeça delas que o bem vale a pena, o bem é um dever e não um superpoder que o outro tem. Exato. A questão que o Emmanuel fala também, que é o terceiro que a gente vai falar, é o interesse pessoal. Quer ver? Eu vou falar uma coisa. Toma lá da cá, né? Não, vou falar uma coisa, Cris. Quando a gente pensa em caridade, o que você imagina? De forma bem simplista, fazer caridade por exemplo, eu tenho alguém precisando, necessitando de algo, eu vou lá e compro uma comidinha, pago uma conta, né? A maioria das pessoas pensam assim. Eu, como em caridade, eu penso assim, poxa, tem alguma situação assim, assim, assado, que aquela pessoa está passando dificuldade, eu vou lá e vou ajudar ela sem querer nada em troca. Eu vou simplesmente ajudar. Ou, por exemplo, eu tenho conhecimento. Então, vou abrir um canal no YouTube, vou abrir alguma coisa para dar para as pessoas, mesmo que eles não nem queiram, mas está lá. Eu responderia da mesma maneira. Mas o Emmanuel me bota para refletir. Meu Deus, solta o Emmanuel, então. Vamos refletir juntos. O universitário aqui me bota para refletir.
quando falamos em caridade, por que nós pensamos só a gente fazendo a caridade e não recebendo ela? Boa. Por A gente que a se coloca gente... como ser superior? Exato. Olha só. Interesse pessoal. Quando a gente fala da caridade, a gente imagina a gente fazendo a caridade e não recebendo. Você acabou de falar. A pessoa imagina se dando comida para os outros na situação emergencial. Por que não você recebendo a comida em situação emergencial? Ah, não. Eu? Não, Eu? 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 Mais, né? Ó, aí, ó, olha o orgulho. Entra no orgulho. Exatamente. Nossa, Por muito que bom. não? Por que não eu, recebendo a palavra amiga, no momento que eu estou desesperado? Por que eu tenho que dar a palavra amiga? Né? Eu dou a palavra amiga, mas eu vou receber? Eu não preciso, não. Eu dou. Né? Eu dou o alimento, eu dou o conhecimento, mas e receber? Quantas vezes a gente não quer receber mesmo? Quantas vezes? Gente, a vida, ela nos mostra justamente isso, e é uma coisa que o meu mano vai falar. A vida tem processos que vão tirar pedaços da gente. Às vezes a vida vai te tratar como essa semente, vai te colocar na mais profunda solidão, na mais profunda escuridão. Para quê? Para que você se esforce para romper o solo e brotar. E muitas vezes você vai precisar de jardineiros aleiros para continuar regando, para continuar falando palavras boas, para você continuar a ter força para romper o seu solo. A vida tem processos que tira tudo de você. Que foi no início para te lembrar o Rio Grande que você vem de uma fonte pequena. Exato. A vida tem processos que você se acha grande e ela te bota pequenino, do tamanho de uma célula. O que ela faz? Te implanta em um útero na Terra para que você comece de novo. Sensacional. Na espiritualidade é muito sábio. Nossa. Não, é incrível. Quando você começa a encaixar as peças e ver como Deus é um grande pedagogo, é um grande educador, existem forças irresistíveis te empurrando para frente em direção do seu gene divino. E os processos educacionais da vida vão te moldar. Temos que lembrar que vamos para a escola não para ensinar, mas sim para aprender. Na escola da vida, temos que lembrar que estamos aprendendo e não ensinando. Não é você que coordena os processos educativos da vida. Você responde aos processos educativos da vida. É igual o Chico fala no final dos 50 anos depois. Né? No céu, né? Na dimensão superior, a gente aprende para viver. E aqui a gente vive para aprender. Exatamente. É o que acontece. E assim, a reforma íntima, né, esse processo de autoconhecimento, de voltar para a essência, de voltar para o seu eu, ele é contínuo. Igual a gente tem falado ao longo dessa live. Ele é contínuo, não tem uma receita de bolo para ele. Chico, né, deu algumas pinceladas em várias obras, igual a gente falou nos bastidores, que aí as pessoas condensaram e criaram os 20 exercícios de reforma íntima. Mas não existe uma receita de bolo. Por exemplo, eu vou até pegar que eu anotei aqui os 20 exercícios. Por exemplo, o Chico, ele fala ajudar espontaneamente. É uma coisa que a gente acabou de falar. Né? Outras coisas que ele falou que a gente já comentou nessa live, né? Para quem gosta de receitas de bolos. Treinar a paciência constante, a gente comentou. Emudecer a nossa agressividade, a gente comentou isso. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Então, assim, Chico pincelou e deu os 20 exercícios da reforma íntima. Mas a reforma íntima é tudo isso que a gente já comentou. Voltar para si, voltar para suas sombras, integrar as suas sombras, sublimar quem você é, voltar para sua essência, quebrar o seu ego. Independente se você vai para a via da
da doutrina ou para a via da psicologia, e percebeu, Rodrigo, agora só parafraseando, né? Filosofando um pouco. Percebeu que o caminho da reforma íntima é uma volta para nós, assim como a vida encarnada, ela sempre vai voltar para a eternidade, ela sempre vai voltar para o imortal? Então, o processo de reforma íntima é para nós voltarmos à nossa essência, assim como o processo de encarnação é para a gente se desenvolver, para a gente voltar para a nossa essência como espírito. Não, eu vou falar uma coisa, Cris. Eu não sou mãe de Ná, não tenho dons proféticos. Todos vocês, olhando para o meu público, todos vocês, inclui a mim também, vão perder alguém que você ama um dia. Um dia alguém vai desencarnar. Alguém vai te enganar um dia. Você vai ter uma decepção amorosa um dia. Você não teve, vai ter. Estou aqui descrevendo processos educativos, mas o fato é, como vocês vão responder a eles? Qual será a sua interação com os processos educativos da vida? Isso é reforma íntima. Porque a vida acontece, você tem que se mudar a ela. Alguém vai embora, alguém morre, você perde algo, você adoece, você vai redefinir e se moldar. A grande mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus para todos nós é: para de brigar com os processos educativos da vida. Pare de brigar com os processos educativos da vida. Você não está aqui para ensinar, você está aqui para aprender. E se em algum momento você vai estar em posição de ensinar, lembre-se sempre que você é um eterno aprendiz e outras pessoas em contato com você vão te ensinar alguma coisa. Exato. Eu lembro muito do velório do meu avô. Eu lembro muito disso. O nítido na minha cabeça. Acabou o velório, meu pai falou assim: meu Deus, por que tão cedo? Meu avô quase 90 anos. Falei, o homem viveu 90 anos, homem. Meu Deus do céu, né? Eu também me emocionei na hora, também me compadeci com ele. Mas para mim, era um elemento educativo de como nós lidamos com os processos da vida. Que pretendem nos moldar para quê? Para o gene da divindade que expressa em nós. Se você, a Cris, tenho certeza que conhece, mas se algum de vocês conhece um pouquinho de genética, não conhece, procura no Google rapidinho, existem genes e mecanismos que ligam e desligam certos genes. Espiritualmente também. Dentro do espírito também temos mecanismos que nós desligamos e ligamos genes da divindade. Tem criatura que desliga a bondade. Tem criatura que desliga a compaixão. Outros ligam a empatia. Mas os processos educativos da vida trabalham nossos potenciais em uma seta que você pode até não saber. Mas eles sabem. Todos eles lá em cima sabem. Ao seu redor sabem. Todos esses exercícios do Chico, tudo que a gente falou aqui, todas as nossas ações, Cris, eu vou encerrar minha frase com a última mensagem, que eu estou até me estendendo, com um versículo da Bíblia, que é a carta de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. É o Emmanuel vem falar, de toda a sua garbosidade, né? Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, que é a comunhão com Deus. É isso que estamos buscando. Kardec fala, né, que Jesus ele chegou a um ponto evolutivo, ele não questiona mais os desígnios de Deus como nós fazemos. Por que isso acontece? Por que isso está na minha vida? Por que está acontecendo essa dificuldade? Não. Ele cumpre com os desígnios de Deus. Ele está em comunhão com Deus. Ele é o intermédio da vontade de Deus. Continuando a mensagem. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com Deus divino. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante de
nossa vida. Examinamos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios bem, de que somos cooperadores iniciantes. Observaremos, mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, de maior ou menor porção. Tudo em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Então, quando a gente vai falar assim, não, aquela pessoa parece tanto comigo, por isso que eu gosto dela. Nossa, aquela instituição, ela, nossa, lembra tanto a mim, por isso que eu gosto dela. A partir do momento que nós reformamos intimamente, a gente começa a desagradar certas pessoas que estavam perto da gente apenas com interesse pessoal. Eu pensava que, tirando o orgulho e o egoísmo, eu ia me tornar um ser perfeito. Não, eu tenho que tirar o narcisismo de dentro de mim. Tirar essa lenda do Narciso. O tempo todo eu estou olhando para mim. Não é eu. Eu tenho que ser agradado. A palavra tem que agradar a mim. A instituição tem que fazer por mim, não pelo outro. O líder religioso tem que colocar eu no púlpito, não ele, não aquele fulano. Eu falo muito melhor do que ele deveria falar igual a mim. Então a gente começa a enxergar, como o irmão está falando aqui, a gente é narcisista em tudo. Exato. A gente quer colocar a gente em tudo, no centro de tudo, e não é isso. Até numa breve oração. Quantas vezes você que está de casa, você, Rodrigo, eu mesma, a gente reza para nós? Só para nós. Ou para os nossos, mas a gente esquece de rezar para o mundo. Antes de dormir, né, a gente faz nossas orações, agradecendo o nosso dia, pedindo para as pessoas ao nosso redor. Isso é bom, isso é necessário, isso mostra também que você tem amor por essas pessoas, mas a gente esquece do mundo. Então, assim, essa questão de você olhar para si, mas você também olhar para fora. Porque uma coisa que tem que ficar claro, né, é narcisismo, egoísmo e amor próprio são coisas diferentes. Depois vocês dão um Google aí, até um tema para uma live, né? Mas narcisismo, egoísmo e amor próprio, que é algo que a gente tem falado muito ultimamente, né? Em rede social você vê muito falar de amor próprio, são coisas distintas. Então, assim, quando você se coloca em posição de amar a si mesmo, logo você está amando o seu próximo. Porque você sabe que dentro do próximo tem um pedaço seu. Tem um pedaço de Deus. Né? Então, assim, é uma coisa interessante da gente até pensar, a gente até refletir. Né? Quantas vezes na minha vida eu estou me amando, quantas vezes na minha vida eu estou sendo narcisista, porque todo mundo tem um grau. Tem aqueles, né, que são, né, demais, mas todo mundo tem um grauzinho seu de narcisismo. Olha as redes sociais, gente. Você postar a sua vida, você postar, olha onde eu tô, olha onde... Ah, não, é para compartilhar para o outro. Não, mas peraí. Por que você quer compartilhar que você está nas Bahamas, por exemplo? Se fosse alguma coisa só para você deixaria guardado na nuvem. Você está querendo mostrar para que todo mundo tem um grauzinho de narcisismo. Então é uma coisa que a gente tem que olhar também com carinho para dentro de nós. E aí transformar todo esse sentimento, transformar toda essa prática. Porque senão a gente nunca vai conseguir evoluir. E dói a gente saber que a gente é narcisista, mesmo com um pouquinho. Dói a gente ver que a gente é orgulhoso, dói a gente ver que a gente é egoísta, dói a gente ver que... Dói. Mas a gente vai estar voltando para dentro da gente. A gente só consegue se construir desconstruindo o que, ao longo de tanto tempo, tantas práticas negativas, a gente foi levando, né? Exatamente. Exatamente. Dentro da oração, fala até mesmo do Pai Nosso. Às vezes a pessoa vai orar o Pai Nosso, e não presta atenção no sentido da oração. A oração que você está fazendo, o Chico falava, o Pai Nosso que Jesus ensinou, você está fazendo uma promessa para Deus.
naquele momento. E o Pai Nosso, Rodrigo, ó, outro tema para a live. O Pai Nosso é tão rico e ele não junta apenas as palavras de Cristo, né? Tipo assim, não, foi Cristo que, né, criou, né? As pessoas acham que Cristo criou essa oração na hora, né? Mas existem tantos outros princípios dentro da oração, né? Se a gente for para o lado mais universalista, tantas leis universais dentro daquela oração, assim na terra como no céu. A gente pega um princípio hermético que vai para uma outra doutrina, a gente pega um princípio que vai para o budismo. Então, assim, Jesus veio e unificou numa oração tudo que realmente o mundo é, tudo que a gente realmente precisa para crescer. Quem ora o Pai Nosso com consciência, entende o seu papel aqui. Exatamente. Né? O Chico, ele psicografou uma vez com o Humberto de Campos o Pai Nosso nas palavras que Jesus, o significado que ele quis ser entendido na época. Um Pai Nosso que o pessoal fala que é o Pai Nosso Espírita, mas não é isso. Ele psicografa no livro Boa Nova, que é um livro que conta bastidores de momentos que Jesus, com os apóstolos, e ele coloca o Pai Nosso de uma maneira diferente. Ele coloca, se quiser eu vou até falar um pouco, vai. Fala, nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas, e a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, no esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos cair sob golpe da tentação da nossa própria inferioridade, livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre, que assim seja. Essa aí é a palavra do Emmanuel. Cris, sei que você está cansada, eu vou só encerrar com a última frase da mensagem. Ele acaba a mensagem, Cris, assim: entretanto, a graça, a bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, que é a glória de saber viver. Olha, ai, gente, o Emmanuel é perfeito. Minha amiga. Nossa, as obras dele, gente, que riqueza. É um tapa de pelica em qualquer pessoa que estuda filosofia, que quer aprender o sentido de viver. Um tapa de pelica, eu lembrei daquela. Na verdade, é a segunda vez que eu lembro dessa passagem durante esse nosso bate-papo. Daquela passagem que o Chico está dentro do avião. E o avião está caindo. Cale-se e morra com a educação. Morre com a educação, então. Então, até o jeito do Emmanuel falar, né? Então morra com a educação, fique quieto. Você não acha que é uma oportunidade de mostrar que você acredita na imortalidade do espírito e da alma e trazer paz diferentes às pessoas? E aí vem o instinto, né, do homem, né? Ai, meu Deus, eu aqui vou morrer, cara, como já fiz todo mundo. Então, tá bom, cala-te pelo menos, né? E morra com educação. E morra com educação. As pessoas estão te olhando. Exatamente. É questão do exemplo. É isso que ele fala, é a questão do exemplo. Porque o Chico, ele era um líder, e ali as pessoas viam nele um líder. E naquele exemplo que ele estava dando, ele tá que raios é aquilo? O que raios ele está fazendo, escrevendo um monte de livros sobre a vida após a morte? Ele tá com medo de morrer no desastre? E ele literalmente, a palavra, se borrando de medo ali naquele segundo. Então, é isso.
E às vezes a gente espera também do plano espiritual, dos nossos anjos, não sei como você disse, a calma, a ser sereno. Não, eles são duros. O Kardec ele fala isso. Uma vez, estendendo, mas só para encerrar o que eu estou pensando, o Kardec ele pergunta para os espíritos o que ele deveria falar para certos trabalhadores da sociedade parisiense espírita, fazendo certas coisas que não condizem com a doutrina espírita. O espírito passa para ele orientações severas do que ele deveria falar. Ele fala, mas você não acha que dessa maneira essa pessoa vai se magoar comigo, vai embora, nunca mais olhar na minha cara? Ele fala assim, o que a pessoa acha ou não acha, a mensagem é essa. Tem que ser transcrita para ela desta maneira, que é o chacoalhão que ela precisa levar para que ela possa se endireitar na vida, na encarnação. Você acha Às que vezes, os anjos são bons, né? São 100% bons para destruir o mal? serenidade, Se fosse assim, eles não teriam armas. É lógico. É lógico, óbvio. Óbvio. Então, essa conversa que nós tivemos foi muito positiva. Cris, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se quiser, fica à vontade. Eu vou encerrando a minha parte, porque eu já me estendi bastante. Eu sei que também estou aí pegando do seu tempo também. E eu passo a palavra para você. Só para encerrar, então, essa live aí de quase, né? Nem vou falar as horas porque eu sei que você vai cortar. Deixa eu voltar. Então, encerrando, eu acho importante a gente ter consciência dessa reforma íntima. Consciência que a reforma íntima ela não é apenas um movimento dentro da doutrina espírita, mas um movimento dentro para nós mesmos. Então, assim, independente da religião, independente da filosofia, todos nós temos que voltar para dentro de nós. E isso não é uma coisa bonita que está todo mundo falando ultimamente. Isso daí é antigo. Conhece-te a ti mesmo. Estava escrito lá nas paredes de Delfos, lá no templo de Apolo, lá antigamente na Grécia Antiga. Sócrates veio depois e, né, essa frase ele difundia. Então, assim, olha de quanto tempo a gente está falando. Depois vem Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A sua verdade, né? Conhecer quem você é. Então, assim, volte para dentro de si. Volte para a sua essência. Busque o caminho de volta. E o que você vai ver nessa estrada não é bonito. Vão ser suas dores, vão ser seus traumas, vão ser seus sofrimentos. E principalmente o que você causou para as outras pessoas. É virar, igual a gente tinha comentado, é virar a câmera, tirar a selfie sem filtro. Então, assim, isso é essencial para a sua jornada. Se você não consegue fazer isso sozinho, tem profissionais no mercado, tem pessoas gabaritadas para isso, tem isso gratuito no SUS, tem centros espíritas, tem igrejas católicas, tem outras, enfim, volte para a espiritualidade, tem pessoas lá dentro gabaritadas para isso. Se não ressoar com você essas pessoas, se abra e as pessoas certas vão aparecer para te levar para esse caminho. Mas o principal, volte para si. A partir do momento que você tomar essa consciência e se abrir, se expandir para isso, sua vida vai desmoronar. Vou ser bem sincera, sua vida vai desmoronar. As pessoas que não estão alinhadas com quem você é de verdade vão sair, igual o Rodrigo falou. As pessoas vão começar a não gostar mais de você, você vai desagradar. O seu serviço pode ruir, seu casamento pode ruir, tudo pode ruir, por quê? Você vai estar voltando para dentro de si. Então, sempre mantenha esse foco. Se você é de oração, de religião, sempre mantenha o controle e entregue para Deus. Se você não é, acredite que uma força maior que impulsiona todo o universo vai te impulsionar. E assim, continue. Continue a nadar, continue nesse caminho. Porque o caminho para dentro é o caminho para a imortalidade, é o caminho para quem realmente a gente é. E é isso. Tem o Chico que deixou os exercícios, então depois dá um Google aí das 5 exercícios para reforma íntima. Se você
alguém que precisa ter isso mais pautado, mas volte para dentro de você, vai ver como vai fazer bem. Isso. Obrigado pela paciência. Eu vi o palestrinho aqui. Imagina, eu tô de Fala muito. palestrinha, amigo. Agradeço demais aí pelas palavras, foi incrível. Vamos combinar de fazer outras lives aí. Falamos aí sobre renúncia, 2000 anos, 50 anos depois. Alguns assuntos aí que podem gerar. Não, legal, legal. E a gente vai fazer sim, vamos combinar certinho. A gente marca as datas que você consegue, aí fazer as gravações, talvez até lives mesmo ao vivo. E a gente marca certinho. Obrigado pela paciência. Agradeço a todos que vão assistir aí. Comentem. Se tiver alguma dúvida, comentem. Deixa o seu like, se inscreva aqui. E agora também tem o Instagram do canal Caminhos do Espírito Bastos. Então coloca lá e vocês me acham também pelo Instagram. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, mais uma vez. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Para mim foi muito bom estar aqui compartilhando o que eu sei, principalmente aprendendo o que eu não sei com você, Rodrigo, e com os amigos que vão deixar os comentários aqui embaixo. Faça o seu comentário, se tiver temas, né, para novas lives, ou se tiver um outro conhecimento que a gente não falou sobre a reforma íntima, deixa aí, porque nós somos eternos aprendizes, né? Então, assim, obrigado a todo mundo que esteve com a gente até hoje, até agora. E é isso. Até breve, pessoal. Até breve, pessoal. Até mais.